Uma introdução ao livro de Gênesis. Moisés terminou de escrever Gênesis no deserto do Sinai em 1513 a.C. Ele nasceu no ano 1593 e foi profeta, líder, juiz, historiador e mediador entre a nação de Israel e Deus. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco. Também escreveu o livro de Jó, o Salmo 90 e talvez o Salmo 91. O nome Gênesis quer dizer origem ou nascimento. Esse livro explica como o universo foi criado e como Deus preparou a terra para os humanos viverem nela. Gênesis explica como os israelitas surgiram e como eles se tornaram uma grande nação no Egito. O livro termina com a morte de José em 1657 a.C. Gênesis tem 50 capítulos. Gênesis 1 e 2 explicam como Deus preparou a terra para os humanos. Ele fez isso em 6 períodos de tempo chamados de dias. Esses capítulos também falam da criação do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva. Eles deveriam encher e dominar a terra e poderiam viver para sempre. No capítulo 3, Eva se deixa levar pela conversa de uma serpente e acaba desobedecendo a Deus. Adão também desobedece a Deus, trazendo o pecado e a morte para os humanos. O capítulo 6 fala de anjos maus que vêm para a terra e se casam com mulheres. Os filhos deles eram os Nefilins. A maldade toma conta da terra, e por isso Deus decide trazer o dilúvio e pôr um fim a toda a humanidade. Mas Noé, que era um homem bom, recebeu de Deus a tarefa importante de construir uma arca para salvar sua família e os animais. Os capítulos 10 e 11 falam que depois do dilúvio, as pessoas começaram a construir uma cidade com uma grande torre para elas viverem só naquela região. Mas Deus queria que os humanos enchessem a terra. Por isso, Deus confundiu as línguas deles e os espalhou pela terra. Os capítulos 11 a 25 falam de Abraão, um homem de muita fé. No capítulo 12, Jeová diz para Abraão, que naquela época era chamado de Abrão, entrar na terra prometida. Lá ele iria se tornar uma grande nação, e por causa dele, todos os povos seriam abençoados. No capítulo 15, Jeová diz para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas. Daí Jeová diz: assim se tornará a sua descendência. Você sabia? É no livro de Gênesis que entendemos que o tema da Bíblia é o direito de Jeová governar e que ele vai usar seu reino para cumprir seu objetivo para os humanos e para a terra. Esse reino é liderado por um descendente. Em Gênesis 3,15, esse descendente é mencionado pela primeira vez, e nesse mesmo versículo se explica o que ele faria. O livro de Apocalipse fala que esse descendente vai esmagar a serpente original, que é Satanás, e vai cumprir tudo o que Deus prometeu para os humanos obedientes. O capítulo 19 conta que Deus destruiu Sodoma, Gomorra e outras cidades da região por causa da imoralidade das pessoas dali. No capítulo 22, Jeová diz para Abraão sacrificar seu filho Isaque. Mas quando Abraão tenta fazer isso, Jeová o impede e confirma mais uma vez a promessa de que abençoaria os descendentes de Abraão. Os capítulos 24 a 50 falam de Isaque, dos seus filhos Jacó e Esaú, e do filho de Jacó, José. Depois de receber a bênção de Isaque, Jacó vai para a distante região de Padã-Arã. Ali, Jacó teve vários filhos com suas esposas Léia e Raquel e com as 2 servas delas. Desses filhos, 11 são homens. Depois, Jacó volta para Canaã. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e Raquel dá à luz ao último dos 12 filhos de Jacó. Os capítulos 37 a 41 falam de quando José tinha 17 anos e foi vendido pelos seus irmãos, se tornando um escravo de Potifar, um oficial da corte de Faraó.
A esposa de Potifar tenta seduzir José, mas não consegue. Ela acusa José de tentativa de estupro, e por isso José é preso. Quando José tem 30 anos e ainda está preso, ele interpreta os sonhos de Faraó com a ajuda do Espírito de Deus. Por causa disso, José é libertado e se torna a segunda pessoa mais poderosa do Egito. Nos capítulos 42 a 47, José reencontra sua família, e eles também passam a morar no Egito. No capítulo 49, Jacó faz uma profecia sobre seus filhos, pouco antes de morrer. O prometido descendente viria da família de Judá. O nome profético desse descendente é Siló, aquele que teria a obediência dos povos. Ao ler o livro de Gênesis, entenda qual é a origem do sofrimento humano. Veja por que os homens de fé do passado tinham o favor de Deus. E como a promessa que Jeová fez para esses homens vai se cumprir em Jesus Cristo, o Rei do Reino de Deus.